Mas lá em 2009, tanto eu quanto na época Diego, meu sócio, e nós tínhamos um outro sócio inventamos que a gente entendia que João Pessoa precisava de um bar, uma choperia, alguma coisa naquele formato. E não, vamos fazer uma coisa pequena, mas o negócio foi crescendo, pensamos numa coisa maior e surgiu, como você disse no começo, icônico, eu sou suspeito para falar, mas tem uma história. Outro dia um amigo me dizia, Ela não tem muita história para contar o Showtime. Eu digo, para não contar principalmente. Mas eu quero algumas aqui na hora do moído, viu? Então, a gente com essa ideia, montamos lá, isso há 15 anos atrás, certo? Tanto eu como o Diego, dois jovens sonhadores ali no mundo empresarial, montamos a casa e a casa começou com sucesso. E aí ela começou muito bem no formato de bar. Qual foi o ano? 2009. 2009. 2009. Teve ali um ano e pouquinho de obra, porque a gente surgiu ela do chão. E aí em 2009, em novembro de 2009, mais precisamente no dia 21 de novembro, a gente inaugurou a casa. E eu me lembro bem desse dia, numa sexta-feira. A gente abre a casa e, sinceramente, eu saí de lá nos últimos detalhes para ir em casa trocar de roupa e eu tinha um misto ali de sensação de angústia, que era o primeiro grande negócio da gente. E ele nasceu grande e aquela angústia com um misto de sensação de satisfação. E a gente sempre naquela preocupação de fazer o melhor, né? Mas a gente abriu já com casa superlotada. E aí eu já vou contar uma historinha engraçada, porque a gente fechou a casa às 2 horas da manhã. Quando terminou a noite, ainda tinha 4 mesas abertas e não tinha mais ninguém lá dentro. Então a gente levou logo um calote de 4 mesas. No primeiro dia. Para ser batizado, né? Para ser batizado. E aí, pra gente aprender, né? Que Com tinha que ter um certeza, controle, com que tinha certeza. que... Enfim. E a gente já começou desse jeito. E aí começamos ali, foi muito, muito bem. Só que a gente começou com um tempo a entender que a casa precisava de um quê a mais, certo? E aí a gente, em algum momento, a gente disse, a gente precisa movimentar a casa em alguns dias que não tem tanto movimento, e um deles era a quinta-feira. E aí, num insight, disse, vamos fazer algo diferente na quinta-feira. Até porque João Pessoa lá atrás tinha uma tradição de uma quinta-feira, já tinha um tempo que não tinha mais essa tradição. E aí nós inventamos de trazer algumas bandas, começar a fazer alguns shows nas quintas-feiras e criamos a Quinta do Showtime. E aí começamos a coisinha muito pequena, certo? Mas meio que caiu na graça. E a gente começou a fazer alguma coisa ali. Eu acredito eu acho que 2, 3 meses depois, aparece um japonês para mim e diz, vamos gravar um DVD aqui de uma banda. Foi assim? Foi assim, foi assim. E aí a gente já pegou aquela banda que tocava lá e gravamos. E gravamos, E foi. gravamos um DVD lá, né, Foi. da banda. Aquela dupla, uma dupla sertaneja, e foi super sucesso, né, a gravação do DVD lá. Eu quero que você continue a história do Showtime, porque a gente não vai conseguir. Vai ser o programa, uma boa parte do programa, mas quando você falou que o Showtime já nasceu grande, o Showtime é uma franquia, né? É uma franquia. E assim, eu lembro que a gente visitou alguns, no Rio a gente foi em um, eu acho que em algum outro canto eu vi também, e não era naquele porte. Não. O Showtime, até para você falar aí, o Showtime, para mim, ele era uma casa de médio porte, mas que ela era aconchegante, tinha aquela característica da casa menor, né, do bar menor, de aconchegante, mas tinha também um porte de casa grande. É tanto que você falou no DVD, e no DVD
as imagens, ela sai com a casa gigante. Exatamente. E, Claro, e pelo porte dela, né? Um pé direito pé bem direito alto. alto. E assim, a ideia de vocês fazerem um projeto diferenciado aqui partiu de vocês? Na verdade, partiu da gente. Na época, se eu não me engano, o Showtime tinha 20 e poucas casas no Brasil, certo? Algo assim. E a da gente, só no porte da gente, se eu não me engano, era Bauru, no interior de São Paulo, que tinha uma casa nesse porte, mas também num formato diferente. E partiu da gente, como eu disse, a gente começou pensando numa coisinha pequena, mas o negócio cresceu durante o projeto e aí acabou a gente fazendo uma coisa grande e a gente era uma das maiores do Brasil porque o formato era diferente. E aí foi quando a gente já começou grande, porque se você comparasse com as casas que tinham no Brasil, a grande maioria delas, com a marca Showtime, que é uma franquia, ela era casas pequenas, certo? Às vezes em shopping, às vezes de rua, mas com estrutura pequena. Teve no Rio, não foi isso? A gente Foi. no Rio. Eu visitei a de Brasília, visitei duas que eles tinham em Ribeirão Preto, acho que Sorocaba, alguma coisa assim. Eu tive em algumas casas e a gente via isso. As quintas, eu lembro que ficaram famosas, não é só em João Pessoa, na Paraíba, não. Recife, o pessoal de Recife vinha para quinta-feira aqui, o pessoal de Natal vinha para quinta-feira aqui. Eu arrisco a dizer que algumas pessoas de Alagoas também. Isso, na verdade, as quintas-feiras, quando a gente começou, que ela caiu na graça, como se diz, realmente ficou conhecida. Inclusive, Flávio aqui, Flavinho, mandar um abraço para ele. Tá pedindo cortesia aqui. Tu escutou muito isso, não foi? Escutei um bocado. Ele tá dizendo, quintas do Showtime eram diferentes. Rapaz. E ficou na história, né? Vai ficar na história, a gente vai lembrar disso. Para mim fica na história, porque eu conheci minha esposa numa quinta do Showtime. Foi? Então, tá na história aí. E, enfim, foi quando a gente deu essa virada de chave. E aí você recorda bem, porque você estava junto com a gente lá nesse processo todo. E a gente entendeu que a casa precisava virar esse formato. E era um bar, uma choperia. Inclusive o nome era Street Bar, né? E o Street Bar. Showtime Street Bar. Exatamente. E a gente modificou com essa ideia, que você fez parte disso e acompanhou, nós criamos aqui essa marca Showtime Music Bar, foi quando a gente levou para a franquia e foi aprovado por eles e copiado em alguns lugares. Também hoje eu acredito que até Teresina ainda funciona hoje. Music Bar, o Music formato. Bar, o formato Music Bar. E aí foi quando a gente deu aquela virada e a gente começou a fazer alguns outros projetos no Showtime. Eu aposto aqui que todo mundo que está nos assistindo aqui vai lembrar não só das quintas, mas vai lembrar da Sextaneja, vai lembrar do Axé Retrô. Axé Retrô. Certo, nos sábados à tarde. E a gente, lembrando bem aqui, a gente falando do Axé Retrô, e aí eu posso falar de vários e vários sábados que a gente precisava encerrar às 7 da noite, porque às 9 horas a gente já tinha outro evento, quase que botando o povo para fora e, enfim, e mudar a casa toda. E, Mudar enfim, completamente. completamente a casa. O Retrô era no meio, né? Ramon isso, e a banda tocava no meio do Showtime. E aí tinha que encerrar às 7 horas para poder dar uma limpada geral em tudo. Isso. E aí já voltava para o palco normal, as mesas voltavam para o salão. Era bem quase uma operação de guerra que a gente fazia ali para funcionar em 2 horários. E, enfim, certeza que o Showtime foi palco de muita coisa legal, assim, o projeto do Alaúça também no final do ano. O projeto do Alaúça, por vários e vários anos a gente fez ali no Showtime, sempre com casa cheia, com ingressos esgotados. Enfim, a gente teve a honra de ter vários artistas nacionais lá. Isso. E aí eu posso citar aqui o próprio Luan Estilizado, que está aí nacionalmente, o próprio eterno Gabriel Diniz, que começou fazendo shows lá, e eu me lembro bem, e aí eu vou contar essa história aqui. Eita, essa história é legal. Que eu assisti um show de Gabriel Diniz em uma outra casa, ele ainda na banda, quando terminou, o dono da casa veio me apresentar ele,
e disse, Delano, dê uma oportunidade desse rapaz lá no Showtime. E aí ele olhou para mim e disse, gostou do show dele, né? Eu digo, rapaz, você é bom, mas sua banda é ruim de verdade, viu? Tu dissesse isso? Ele disse, mas me dê uma oportunidade. Claro que eu falei assim, ruim de verdade, eu não sou o grande entendedor de Aham, música, aham. eu não sou músico nem nada, mas aí dei minha opinião com o meu, de Como quem assim? tinha visto ali, Isso. assim, de gosto. E logo depois ele foi lá no meu escritório falar comigo, eu digo, vamos embora, vamos dar uma oportunidade aqui. Ele fez alguns shows com a gente, então. E por muitas vezes, já de renome nacional, ele voltou lá, volta e meia estava em João Pessoa, ele passava lá, ele fazia questão de ir lá, fazia questão de dar uma palhinha lá com quem estivesse tocando. A gente tem vídeos hoje de vários artistas locais que cantaram com ele, porque ele sempre, volta e meia, estava lá. Então a gente teve essa oportunidade, eu tive a oportunidade de ter no meu palco do Showtime artistas como Elba Ramalho, Uhum. certo? Que nos deu a oportunidade de fazer show lá, certo? A gente chegou a por um bom tempo fazer alguns programas de televisão que eram gravados na terça-feira lá de música de cultura. E a gente eu tive Flávio José lá tocando lá, eu Flávio tive José, Santana também, né? Santana, tive por várias vezes, o próprio Amazan, eu tive alguns artistas, Tom Oliveira, alguns artistas nacionais que me deram a honra de estar lá no nosso palco, né? Mas foi A feito própria Simone Simara fez show lá com a gente, também. na época ainda das coleguinhas, fizeram show lá, então, enfim, a gente tem alguns artistas aí que... E tiveram alguns shows na parte de trás, né? No estacionamento. Isso. Na verdade, a gente. E aí foi uma ideia de Diego na época da gente fazer alguns shows. Fizemos o primeiro show, inclusive um show beneficente com Elba Ramalho e do Oswaldo Dantas, que a gente fez no estacionamento. E aí depois criamos o Pré-São João, o Arraiado Showtime. Fizemos alguns outros eventos lá. E uma lembrança assim, não é aquela lembrança feliz, claro, mas assim, histórica. Foi, acho que o último show O último show de de Reginaldo Reginaldo Rossi foi lá. foi lá no Showtime, no estacionamento do Showtime. Certo? É um artista que faz muita falta E faz no demais. meio, mas a gente Teve ele teve no ele lá palco. no seu último show lá, Mas certo? passou muita gente boa assim pelo Showtime.